Ação Imediata de volta nesta tarde aí. Olha, você continue na programação, porque daqui a pouquinho, depois da Ação Imediata, tem o Direto da Redação com mais notícias e também notícias esportivas. E você não pode perder também, olha, o De Olho no Hexa, com uma reportagem especial das Copas de 38 e 50. Você continua na programação porque vale a pena, viu? Agora, na Ação Imediata, eu continuo falando das ocorrências policiais, porque o fim de semana não foi nada calmo não, viu? Bandidos resolveram agir mesmo e vários roubos foram registrados. Agora veja bem uma ocorrência que começou na quarta-feira. Nós, inclusive, relatamos aqui, onde meliantes renderam a família, inclusive um idoso de 84 anos, que foi, além de tudo, olha, além de ser vítima dos bandidos ali na residência, ele foi vítima de agressões, ele chegou a ser amarrado durante a ação dos criminosos. Como eu disse, um roubo à residência na quarta-feira e no domingo, olha o que aconteceu. Os bandidos resolveram dar um rolê, como eles dizem, né, pela cidade. Estavam tranquilos, ostentando o veículo pela Avenida 29, o veículo roubado, mas policiais suspeitaram da atitude dos indivíduos. Eles empreenderam fuga, houve acompanhamento, até que foram detidos. Eram 4 meliantes, sendo 3 menores de idade. Vamos ver a reportagem. Grande movimentação policial no fim da tarde de domingo. 4 indivíduos, sendo 3 deles adolescentes, estavam neste carro roubado e foram capturados pela Polícia Militar após colidirem contra o portão de entrada de uma empresa que fica na estrada que liga Rio Claro a Santa Gertrudes. O veículo estava com emplacamento falso e a atitude suspeita dos passageiros chamou a atenção da Polícia Militar. Houve um roubo à residência na quarta-feira, onde os indivíduos tiveram subtraído um veículo Honda Fit da residência localizada no Jardim, na cidade de Jardim. E nessa data a gente encontrava-se em patrulhamento pela Avenida 29, onde deparou com um veículo, com os indivíduos em atitude suspeita. Realizado pesquisa no emplacamento do veículo, constou com um veículo totalmente diferente do que ela ostentava, né? A gente iniciou então acompanhamento ao veículo, que os indivíduos ao perceber a presença da viatura começaram a se evadir, passando a localidade para as demais viaturas, onde próximo à entrada de Santa Gertrudes os indivíduos vieram a perder o controle e bateram o veículo num poste. Apesar da colisão e de ferimentos causados pelo acidente, os indivíduos ainda tentaram fugir. Na casa de um dos adolescentes de 15 anos, um revólver calibre 32 com 2 munições intactas foram apreendidos. 2 já possuem passagem pela polícia, inclusive pela Fundação Casa, pelo mesmo artigo, roubo 57. O único maior de idade do grupo, com 18 anos, ficou preso por adulteração de veículo, corrupção de menores, por trafegar em alta velocidade, além do crime de roubo. Os adolescentes foram liberados. Eu fico indignada, os bons meninos foram liberados, já com passagens inclusive pela Fundação Casa, e depois de tudo isso foram embora para casa mesmo. Para casa deles, não foi para a Fundação Casa. Quer dizer que faltava mais o quê para ficarem apreendidos? Porque participaram de um roubo à residência, onde ficou provado que agiram com muita violência. Depois eles estão junto com o carro roubado, fogem da polícia, colocam a vida de outras pessoas em via pública em risco. Na casa de um deles ainda apreenderam aí uma arma que inclusive foi entregue pela mãe. Não dá para acreditar. Se esses adolescentes têm essa capacidade e estão na rua, o que esperar que eles vão fazer novamente? Claro que vão fazer novas vítimas. No boletim de ocorrência consta o seguinte, que quanto aos menores infratores, embora tenha se operado o reconhecimento positivo do delito de roubo, estes foram entregues aos respectivos genitores, mediante termo de compromisso, uma vez que não foram apreendidos em caráter de flagrante. Porém, o delegado de plantão já defendia a apreensão provisória dos adolescentes, uma vez que todos possuem registro de atos infracionais e ainda atuaram com extrema violência e grave ameaça, como eu disse, amarrando inclusive um senhor de 84 anos. Bom, mas apesar de tudo isso, como eu disse, foram liberados e serão encaminhados ao fórum, porque não houve flagrante. Agora, já passaram pela Fundação Casa, não tomaram jeito. Voltaram para a rua e resolveram continuar na criminalidade. Desculpa, mas para chegar nesta situação, nem os pais têm controle mais. E aí a gente, olha, porque estão na rua novamente, a gente fica inseguro e ninguém me garante que vão aprontar de novo, infelizmente.
E uma outra família também foi rendida por uma quadrilha. A casa fica dentro de um condomínio de luxo em Rio Claro. Leonardo Alves, como foi a ação dos criminosos? É exatamente isso, o roubo foi registrado durante a madrugada contra um condomínio residencial que fica localizado na rodovia Constantini Perucchi, que liga a cidade de Rio Claro até o município de Santa Gertrudes. Uma família chegava em sua residência por volta da 1h da manhã, quando viu que 6 criminosos armados haviam invadido uma residência na frente e estavam furtando este local. Estes criminosos, então, ao verem esta família, acabaram abordando também estas vítimas, foram para dentro desta casa e depois de graves ameaças, fugiram levando mais de R$130 em dinheiro, além de aparelhos eletroeletrônicos. E olha, de acordo com informações registradas no boletim de ocorrência, todos esses indivíduos pareciam que trabalhavam para a construção civil, portavam então roupas, estavam sujos aí e, segundo as vítimas, pareciam com pedreiros. Todos os dados desta ocorrência foram apresentados no plantão policial e uma investigação irá analisar agora este crime. E teve outro alvo dos bandidos no fim de semana com praticamente um roubo atrás do outro. Eles agiram em postos de combustíveis e em várias regiões da cidade. Em um dos casos, 3 criminosos foram capturados, porém em outros ninguém foi detido. Vamos ver a reportagem. Armas e dinheiro apreendidos e pessoas presas. Tudo isso depois da atuação da PM em um posto da Rua Jacutinga. A equipe estava em patrulhamento, eram 2h30 da madrugada, quando na estrada Jacutinga com a Avenida 54, ouvimos o alarme disparado do posto existente ali na via. Iniciamos uma averiguação quando avistamos um indivíduo no interior do posto com um capuz. Estacionamos a viatura, desembarcamos, no momento em que foi dado ordem para que o indivíduo saísse de dentro do estabelecimento. 2 armas e 11 munições intactas foram apreendidas. O indivíduo deitou no chão e jogou uma arma de fogo calibre 38 ao seu lado, momento em que ele foi contido e algemado. Posteriormente, avistamos um outro indivíduo que estava com uma roupa escrito segurança, se identificando como segurança do posto existente ali, mais 2 indivíduos no interior da loja. Os 2 indivíduos saíram do interior da loja, juntamente com segurança, onde foram todos revistados. Nada de ilícito foi encontrado com eles. Todo o dinheiro encontrado que não teve a quantia autorizada para divulgação foi recolhido e devolvido para o proprietário do estabelecimento. Os 3 indivíduos já têm passagem por furto, por roubo e provavelmente agora mais uma está sendo apresentada. Agora são 7h da manhã, ainda não terminou a apresentação da ocorrência. Provavelmente os indivíduos aí terão mais uma passagem por roubo, o artigo 157 do Código Penal, bem como uma formação de quadrilha. Mas este é apenas um exemplo de outros crimes do mesmo tipo registrados aqui na cidade. Durante o feriado prolongado, ao menos 6 ocorrências foram registradas nos bairros Santa Cruz, Vila Industrial e até mesmo na área central. E a maneira de agir dos criminosos parece que é sempre a mesma. Primeiro rendem o frentista e depois de graves ameaças, fogem levando todo o dinheiro do estabelecimento. Este estabelecimento, localizado no bairro Jardim Inocop, foi roubado 2 vezes em menos de uma semana. Na sexta-feira santa, 2 indivíduos armados renderam os funcionários e logo em seguida fugiram, levando R$70. Na manhã de segunda, um criminoso abordou o mesmo trabalhador e, depois de graves ameaças, fugiu levando mais dinheiro. Infelizmente, esse é um dos alvos constantes aí dos marginais, né? Pelo menos em uma das ocorrências eles foram detidos. Olha, na tarde de quinta-feira, uma informação mobilizou os meios policiais de Rio Claro e foi confirmado que uma quadrilha organizada deu início a uma ação para assaltar um carro forte. Tudo começou com o sequestro da família de um dos vigilantes na cidade de Campinas. O carro da empresa acabou vindo parar em Rio Claro, no centro da cidade, e tudo sob o comando dos marginais. Mas a ação foi frustrada. Vamos ver. O carro forte estacionado no centro da cidade chamou a atenção dos policiais. De acordo com informações, o veículo não seguiu os procedimentos de segurança e, por isso, levantou suspeitas. O veículo adentrou em Rio Claro e ele fez um procedimento irregular pelos padrões da empresa de segurança. Então o veículo foi bloqueado e nós fomos orientados que esse veículo estaria no centro da cidade.
E no local nós isolamos esse veículo, né? Em contato com o vigilante, foi confirmado que bandidos estavam agindo e, para garantir o roubo do veículo, acabaram sequestrando a família de um dos funcionários. Conseguimos verificar com os vigilantes que realmente um dos vigilantes, o motorista mais precisamente, a família dele havia sido tomada de sequestro na terça-feira, obrigando ele a fazer a entrega dos valores, em torno de R$2 milhões, né? Só que essa manobra não deu certo, por conta que o cofre acabou sendo bloqueado. A ação dos criminosos acabou não sendo concluída. O carro forte foi encaminhado para o plantão policial, onde o caso foi apresentado. E a família dele, após ter sido frustrada essa tentativa de roubo, ela foi libertada no município de Hortolândia. Este tipo de ocorrência não é novidade e cabe agora uma investigação para identificar os membros da quadrilha. Nós tivemos vários casos nesse sentido, né, de tomar um dos vigilantes como refém. E fazem parte de uma quadrilha que, né, aparentemente se diz como organizada. É claro que não pode parar por aí, porque é uma quadrilha assim, os funcionários precisam trabalhar e acabam passando por esse tipo de situação, com a família rendida, sequestrada. É que acabou não dando certo a ação dos bandidos, porque o cofre do carro foi bloqueado e o veículo veio parar no centro de Rio Claro, com as coordenadas, inclusive, dos próprios criminosos. Segundo informações do vigilante ainda, eles estavam fortemente armados em 3 veículos, mas o vigilante ainda não conseguiu identificar o número de envolvidos. O que a gente tem, olha só, de ficar aliviados é que no final acabaram liberando essa família, porque bandido, quando tem a ação frustrada, eles querem mais se vingar. Graças a Deus que no fim a família voltou para casa e o roubo não foi concluído, mas o bando continua solto por aí, para fazer novas vítimas e talvez até mesmo este vigilante que ficou desesperado. E quem não fica, né? Dá para trabalhar desse jeito, com bandidos agindo a todo instante? A gente sabe que quando tem uma investigação séria, a prisão acontece. É o que a gente espera então que aconteça dessa vez, com essas quadrilhas especializadas. Olha, a seguir o advogado Dr. Turola tira sua dúvida sobre direitos trabalhistas. Tem alguma pergunta? Liga para cá, 21 11 7000 é o nosso telefone. Não sai daí que eu volto já.